Olá, ouvintes. Eu sou o Arthur e hoje eu vou falar um pouco para vocês o que foi o período entre guerras. O que foi o período entre guerras? O entre guerras é o período ocorrido entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra. Esse período ficou marcado por transformações geopolíticas profundas, por uma forte crise econômica, pelo enfraquecimento da democracia liberal e pelo fortalecimento de regimes autoritários. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra fez aliados e o eixo enfrentar-se na Europa, África, Ásia e Oceânia. Qual foi a causa da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães em setembro de 1939. A sua principal consequência foi a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre o capitalismo e o socialismo e o surgimento da ONU. O período entre guerras refere-se ao intervalo de tempo entre o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, 1939. Esse período de aproximadamente 2 décadas foi marcado por diversas transformações políticas, econômicas e sociais ao redor do mundo. Alguns dos eventos e características mais notáveis desse período incluem: o Tratado de Versalhes impôs duras condições à Alemanha à Primeira Guerra Mundial, contribuindo para o ressentimento e a instabilidade política no país. A crise econômica mundial. A Grande Depressão de 1929 afetou gravemente economias em todo o mundo, levando a altos níveis de desemprego, falências e pobreza. A ascensão de regimes totalitários. Durante esse período, houve um aumento significativo nos regimes autoritários, como o nazismo na Alemanha, sob Adolf Hitler, o fascismo na Itália, sob Benito Mussolini, e o stalinismo na União Soviética, sob Joseph Stalin. O desenvolvimento cultural e científico. Houve avanços significativos nas artes, literatura e ciências. Movimentos como o modernismo e o surrealismo ganharam força enquanto cientistas e inventores faziam descobertas revolucionárias. Tensões geopolíticas. As tensões entre as potências mundiais continuaram a aumentar. Com eventos como a invasão japonesa de Manchúria de 1931, a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939 e a expansão militar da Alemanha nazista. A Liga das Nações, criada em 1920 com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional. A Liga das Nações foi uma precursora das Nações Unidas, mas enfrentou muitos desafios e falhas em prevenir conflitos. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 levou à declaração pelo Reino Unido e pela França, o início da guerra. Batalha da Inglaterra, 1940. A tentativa da Alemanha de subjugar o Reino Unido através de bombardeiros aéreos falhou, marcando como a primeira grande derrota de Hitler. Batalhas no Pacífico. Conflitos com a Batalha de Midway em 1942 e a campanha de Guadalcanal foram cruciais na virada contra o Japão. A queda de Berlim, 1945. As forças soviéticas capturaram Berlim, levando ao suicídio de Hitler e à rendição incondicional da Alemanha em maio de 1945. Bombardeiros atômicos de Hiroshima e Nagasaki, 1945. Os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas, levando à rendição do Japão em agosto de 1945. As consequências: devastação e perdas humanas. A guerra resultou em aproximadamente 70 a 85 milhões de mortes, incluindo civis e militares. O genocídio perpetrado pelo nazista resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas. Criação da ONU. A fundação das Nações Unidas, em 1945, buscou promover cooperação internacional e prevenir futuros conflitos.
A divisão do mundo em blocos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética levou a um novo tipo de conflito, a Guerra Fria. Reconstrução e descolonização. O Plano Marshall ajudou a reconstrução da Europa, enquanto muitas colônias buscaram a independência após a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais significativos e devastadores da história moderna, moldando profundamente o mundo contemporâneo. A Guerra Relâmpago foi uma doutrina militar a nível operacional que consistia em utilizar forças móveis em ataques rápidos de surpresa, com o intuito de evitar que as forças inimigas tivessem tempo de organizar a defesa. Os aliados da Segunda Guerra Mundial eram os Estados Unidos, França e Inglaterra. Então foi isso, ouvintes. Muito obrigado. Tchau, tchau.